Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Somos agradecidos por este dia que nos é concedido e também por estes momentos que teremos para estudar a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que participam conosco todos os dias estudando a Bíblia, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham com outras pessoas. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Senilza Geis, é do Rio de Janeiro. Terezinha Guerra, é de Vitória, no Espírito Santo. Ivone Lopes, é da Itália. Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. Raimundo Ricarte Neto, é de Sorocaba, também em São Paulo. Glenivaldo, Adrian Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e iremos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós nos encontramos na Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia a cada dia, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo número 2 desta série Descanso em Cristo. Estamos falando sobre inquietação e rebelião do povo de Israel no deserto, quando foram tirados ali do Egito, estavam sendo levados para Canaã e, infelizmente, o povo sempre estava se murmurando, queixando por um motivo ou por outro. E, como nós dissemos ontem, a murmuração ela não agrada a Deus. A murmuração ela irrita a Deus. Por quê? Porque Deus faz tudo por cada ser humano e nós não reconhecemos, nós achamos que não estamos bom, nós ainda queremos mais e esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele permite que nós tenhamos, por aquilo que Ele nos concede. E o povo de Israel, então, eles se rebelaram contra Moisés porque eles estavam querendo comer a comida que eles comiam lá no Egito e eles se queixaram. Deus proveu carne para eles como eles queriam. Muitos comeram até morrer, até sair carne pelo nariz. Outros morreram ainda comendo aquelas carnes de codorna. A carne ainda estava nos dentes, conforme nós lemos em Números capítulo 13. E vemos então que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, também se queixaram de Moisés, porque Moisés havia escolhido 70 anciãos para liderar o povo com ele, ordem de Deus, e eles se queixando. E é o que nós vemos hoje, muitas das vezes, as pessoas também se queixando da liderança da igreja, do pastor, em vez de estar orando pelo pastor, porque todos nós temos problemas como vocês, todos nós enfrentamos lutas, temos os nossos desafios, nenhum ser humano é perfeito. E ao invés de reclamarmos, de nos unirmos àqueles que estão se queixando, vamos orar. É isso que nós precisamos fazer. E a palavra de Deus, ela aqui através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versos de 1 a 11, nos traz aqui um conselho para que nós não façamos o mesmo que o povo de Israel estava fazendo. 1 Coríntios 10, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água da rocha espiritual, porque aquela rocha é Cristo. E o apóstolo Paulo diz que, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra.
e não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então, Deus orientou para que Paulo escrevesse essas coisas, e também Moisés escreveu lá em Números, para que nos sirvam de sinal, para que nós não cometamos os mesmos erros, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Sabemos que o povo de Deus, ao longo das épocas, tem vagado pelo deserto. Não um deserto como o povo de Israel vagou ali no deserto do Sinai, mas esse deserto que nós atravessamos aqui neste mundo, ele tem muitas faces, porque hoje nós vemos aí a mídia, não é? As redes sociais estão por todas as partes e nós recebemos então uma enxurrada de mídia sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovem, nós pensamos, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas. São desertos que muitos de nós passam na vida, mas nós sabemos que nada disso que as redes sociais nos oferecem, que o mundo nos oferece, nada disso vai nos trazer paz, vai nos trazer descanso, vai nos trazer alívio dos problemas que nós atravessamos. Quem nos traz paz, quem nos traz alívio, quem nos traz libertação é Jesus. E às vezes nós não vamos à fonte verdadeira da paz. Nós ficamos presos às redes sociais, aos entretenimentos. Nós ficamos viajando, mentalmente para poder encontrar solução dos nossos problemas, enquanto Jesus está ao nosso lado pronto a nos dar a solução de tudo que nós atravessamos. E como nós vimos ontem, o povo de Israel, que haviam enviado 12 espias para irem até Canaã para ver como era a terra, 10 daqueles espias disseram que eles não poderiam entrar porque a terra era fortificada, habitada por gigantes, apesar de produzir muitas coisas como Deus havia dito, era uma terra que manava leite e mel. Somente Josué e Calebe permaneceram fiéis e disseram que se o Senhor disse que eles iriam entrar na terra. E então, aqueles 10 espias que foram contrários, eles morreram ali. Aqui você pode ler em Números no capítulo 14, você encontra aqui o que foi que aconteceu àquele povo que se rebelou contra Deus, não crendo que eles entrariam e possuiriam a terra. E então aqui em Números, no capítulo 14, a partir do verso 26, você vê aqui que na mesma hora eles morreram ali. E Deus disse também, todos os que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não entrarão na terra prometida. E 40 dias que eles passaram espiando a terra, cada dia por um ano, vocês passarão 40 anos no deserto até que toda essa geração de 20 anos para cima morra e não entre na terra prometida. Somente Josué e Calebe, que já tinham idade mais avançada do que 20 anos, eles entraram porque eles permaneceram fiéis a Deus. O povo todo foi a favor daqueles 10 que disseram que era impossível entrar na terra. Eles quiseram voltar para o Egito. Eles não queriam, e agora que Moisés disse que eles não entrariam na terra somente depois de 40 anos, aqueles que tinham menos de 20 anos e os que nascessem ali no deserto iriam entrar na terra prometida. Então sabe o que o povo fez? Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. E então nos diz aqui em Números 14, no verso 40, que
No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, por que desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo, não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês, seus inimigos e os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor e ele os abandonará. Arrogantemente os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormã. Vejam que o povo de Israel agora, eles estavam presunçosos, não era fé mais que eles iriam possuir a terra. Agora eles disseram, não, agora nós vamos entrar e possuir a terra. Agora vai ou vai, não é isso que eles pensaram? Mas o que Moisés disse, não vão porque vocês vão ser derrotados, o Senhor não vai com vocês, a arca da aliança não vai, então vocês vão sozinhos. Irmãos, muitas das vezes também nós não temos fé suficiente em Deus, nós temos presunção, nós achamos, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, e aí nós somos derrotados. Por quê? Porque nós não estamos com a nossa fé alicerçada no poder de Deus. E isso, então, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, foi escrito para o nosso exemplo, para que nós não caiamos no mesmo erro. Nós estamos vivendo às portas de sermos levados para os céus. Jesus vai voltar. E se nós não tivermos a nossa fé alicerçada nele, na sua palavra, vivendo de acordo com aquilo que Deus requer de nós, nós também não subiremos, nós pereceremos, juntamente com aqueles que não aceitaram a Jesus. Que esta lição deste fato que ocorreu com o povo de Israel sirva para cada um de nós hoje, que nós não nos rebelemos contra os nossos líderes, que nós não participemos de inquietação, que nós permaneçamos em oração, buscando em Deus a força que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Que nós reconheçamos que somos pecadores, mas que nós necessitamos de Deus, porque sozinhos nós seremos derrotados, como foram aqueles que subiram para possuir a terra sem a ordem de Deus, sem a presença de Deus e sem a presença da arca da aliança que sempre deveria estar com eles. É um exemplo que nós temos na palavra de Deus e que deve ser tirada lições para nós hoje. Amanhã nós estaremos novamente juntos para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. O convite de Jesus é estendido a todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.